Hoje eu quero te mostrar como que eu fiz para montar esse setup aqui. Fala pessoal, meu nome é Isaac Moreira e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero te mostrar como que eu montei esse meu setup. Eu confesso que até 1 ano e meio atrás eu não era essas pessoas aí bitoladas por setup e tudo mais. Não tinha nada idealizado dentro da minha cabeça, até porque eu necessitava de sempre ficar viajando. Então eu não via tanta importância ali em montar um espaço de trabalho e não tinha em si um lugar fixo. Então eu nunca fui adepto a mouse, editava dentro do trackpad, não utilizava monitores porque eu só tinha a tela ali do meu MacBook para não desacostumar a acabar interferindo ali dentro do meu workflow. Mas um pouco mais de 1 ano eu comecei a sair um pouco da operação dentro da minha empresa. Depois que ela estava organizada eu consegui ficar mais tempo em casa. Então isso me permitiu que eu tivesse essa necessidade agora de montar um espaço de trabalho para que eu me sentisse produtivo aqui dentro. Esse setup aqui, ele não é gamer e tudo mais, ele é totalmente voltado para dentro da produtividade. Fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai escolher muitas coisas que eu utilizo hoje em dia. O primeiro item é o mouse MX vertical. É um mouse da Logitech. Todo mundo me pergunta que mouse é esse. Ele tem esse modelo aqui que é um pouco diferente, ele parece, cara, um mouse muito futurista. Ele consegue se conectar até 3 dispositivos diferentes e ele tem essa pegada vertical, tá? Por que que ele é assim? Porque justamente o que faz você se cansar de tanto trabalhar ali o seu pulso é justamente o ficar assim apoiado na mesa. Então ele justamente vem para solucionar isso. De que forma? Com seu braço apoiado assim. Inclusive, quando eu estava vendo os reviews dele, ele podia até falar, se você observar o seu braço, se você soltar ele agora, naturalmente ele já fica nessa posição de lado. Você não dorme assim virado para baixo, você dorme com ele virado aqui de lado. Então é justamente essa proposta da Logitech, fazer com que a gente tenha o máximo de conforto ali e não perca a produtividade. Nosso segundo item também é da mesma linha ali que a gente está da Logitech, que se chama MX-Key. Esse é um dos teclados mais legais que eu já testei. Inclusive ele não tem a parte numérica ali na lateral, por isso que faz ele ser mini, tá? Essa é a diferença pro MX-Key normal que a gente tem no mercado. Mas por ele não ter esse teclado numérico, faz com que ele fique muito pequeno, muito fino. Ele se conecta também a 3 dispositivos diferentes e a vantagem dele é a seguinte, é porque ele já tem o Command e o Option, tudo mais de Mac. É horrível você comprar um teclado e ele não vir com as configurações em si para Mac, quando você precisa delas. Então isso não confunde sua mente, você fica tranquilo e também é um teclado de ótima qualidade. Inclusive, para quem tem curiosidade para saber qual que é o barulho dele, é esse aqui, ó. Ele é muito parecido com o teclado em si do MacBook e isso fez me adaptar muito mais rápido. Nosso terceiro item, iPad Air. Eu não utilizava ele até pouco tempo atrás, mas depois que eu comprei a Apple Pencil, ele veio à tona. Inclusive, ele funciona aqui dentro do meu setup como segunda tela, para o monitor, porque eu utilizo o meu MacBook fechado, então ele tá ali para ser segunda tela. Inclusive, eu utilizava muito em viagens. Essa opção que se chama Slide Car, que você consegue adicionar dentro do Mac, sincronizar e ele vira uma extensão ali da sua tela, tanto para estender quanto também para duplicar ela. Inclusive, um fator curioso também, você consegue através desse Slide Car, você vincular o seu mouse e o seu teclado com esse dispositivo. Quando eu quero ir para o iPad, eu simplesmente vou com o mouse até o meu limite ali e ele já entra dentro da tela do iPad. Isso é muito mágico e você não precisa necessariamente usar ele como segunda tela, mas como segundo computador ali para te ajudar, por exemplo, a assistir vídeo no YouTube, ou por exemplo, planilhas, ou propriamente ver ali algo que você tenha dentro do iPad, desenho, alguma coisa assim nesse sentido. Porque mesmo que o teclado e mouse ele sincronize com outros dispositivos, através dessa função da Apple já evita eu ficar tocando nesse botão, ou propriamente tocando aqui embaixo para conseguir mudar entre os dispositivos. Nosso próximo item é o microfone Shure MV7. Para mim, esse aqui é um dos melhores microfones que você tem para podcast hoje em dia. Eu utilizo ele para fazer call e o grande diferencial dele é que ele é inspirado naquele SM7B da Shure também, só que ele funciona via USB, então eu não preciso necessariamente de uma placa de captura e ele acaba sendo uma coisa muito simples, que é ligar o USB ali e configurar dentro do call. O próprio aplicativo dele já te dá algumas entonações que você consegue meio que configurar a sua voz para ficar melhor possível. Então você consegue cortar grave, equalizar, tirar o high pass, enfim, várias coisas que você consegue fazer com ele. E entrando nessa área de áudio, a gente tem nosso próximo item, que seria o AirPods Max.
Eu confesso que esse fone, quando eu vi o preço dele dentro do Brasil, eu me assustei e eu nunca vou pagar 6 mil e 7 mil reais dentro de um fone de ouvido. Mas eu aproveitei quando eu fui para os Estados Unidos e acabei comprando por lá e compensa muito, pessoal. Saiu em torno de 2.700 reais lá, para ter noção. Aqui no Brasil ele está custando de 6 a 7 mil reais. Por mais que ainda assim seja um preço salgado, esse aqui é um dos melhores fones que eu já provei. O cancelamento de ruído dele é absurdo, eu utilizo ele para academia, eu utilizo ele para trabalho e utilizo ele para sair na rua também, que ele é bem estiloso, ele não é desconfortável. Se você ficar várias horas com ele, ele não vai em si começar a te incomodar ali no ouvido, não. Inclusive ele dura por várias e várias horas e você não vai querer tirar ele do ouvido. E para apoiar ele, inclusive, eu estou utilizando aqui um apoio para o fone, para ele ficar bonito ali no setup e não ficar encostado na mesa. Falando de apoio também, eu tenho esse braço articulado para o microfone, que eu confesso que eu não era essas pessoas que ligavam tanto para braço articulado. Eu tinha aquele de 50 reais, que a maioria do pessoal usa. Mas esse de 50 reais acabava me deixando na mão, ele não aguenta o peso do microfone, eu não consigo ter flexibilidade com ele, parece que a qualquer momento ele vai despencar e destruir meu microfone que custou mais de 2 mil reais. Hoje, para você, eu falo, investe num braço legal, que ele consiga ficar em outras posições, você consegue utilizar ele para outras coisas também, ele fica tanto por cima quanto aqui embaixo, para você conseguir estar captando o melhor áudio possível dentro do seu vídeo. E o nosso próximo item seria esse monitor. Eu confesso que esse monitor ele me deixou na mão, quando eu comprei ele eu achei que era um monitor 4K e eu descobri que era Full HD, mas como eu não utilizo hoje em dia ele para edição em si principal, ele já me dá uma fidelidade de cores bem legais, igual a do Mac, não chega a ser 100% igual, mas é bem parecido ali, já me atende muito bem. Ele tem uns movimentos ali para você conseguir subir e descer ele, e ele também fica na vertical, que é uma vantagem. Ele é um monitor Full HD, ele é feito para gamers, mas eu recomendo muito porque ele tá me servindo até hoje, nunca deu um pau, e ele tem uma porta USB que você consegue alimentar outras coisas também. Nesse caso aqui ele tá alimentando a minha fita de LED, que fica 100% sempre acesa para dar esse charmezinho aqui. Ter uma fita de LED em si dentro da mesa, se eu te desse uma recomendação não coloca em cima da mesa, coloca ela na lateral, rebatendo na parede, ela vai ficar muito mais bonita e não vai incomodar os seus olhos. E falando em iluminação, eu tenho essa luz aqui que tá vindo de cima, todo mundo me pergunta que luz é essa, e ela não é uma das luzes mais baratas, mas eu tenho uma filosofia aqui dentro da empresa que é comprar coisas de bastante qualidade, tá? Porque eu já fui desse cara que só comprava coisa muito barata dentro do AliExpress para conseguir economizar ao máximo, e essas coisas, a maioria delas me deixaram na mão. Então eu prefiro investir um pouco mais, ter algo de fidelidade, e eu sei que não vai me deixar na mão em nenhum momento. Realmente a durabilidade dele é muito grande. Eu tenho esse LED já faz mais de um ano, e ele nunca me deixou na mão. Ele se chama Forza 60B, da Nanlite, tá? Ele tem 65 watts, é um LED bem potente, não chega a ser um LED super potente para competir com o Sol, por exemplo, esse daqui que eu estou utilizando, que é mais de 200 watts, mas ele me atende muito bem, eu utilizo ele para me iluminar quando eu estou fazendo call, e também ele serve como uma forma de produtividade também, porque ele aqui em cima de mim eu consigo ter uma referência de branco, não me deixa com a vista tão cansada ali da tela. Isso interfere também no meu cansaço a longo prazo, então eu sinto que ele serve tanto para eu colorir melhor meus vídeos, quanto também para me alertar em relação à produtividade. Inclusive, alguns coloristas de filmes profissionais, eles utilizam LED branco para você ter uma referência de branco e não tenha a vista viciada. Então, tendo uma referência de branco, você consegue ali saber o que realmente é amarelo, se não tá meio puxado pro verde e tudo mais, você consegue ter essa referência real sem atrapalhar o seu cérebro. E uma coisa muito curiosa que toda vez alguém me pergunta que é como que esse LED está apoiado aí na parede, que você não está utilizando o tripé. Eu utilizo hoje em dia um suporte na parede que me ajuda muito. Esse suporte você coloca parafusado dentro da parede, então ele é muito resistente, ele tem uma extensão ali e fica muito legal. Você não ocupa espaço dentro do setup e te facilita muito, tá? Eu coloquei ele aqui em cima, não me arrependo de nada, funciona super bem, consigo apoiar ele ali, sem propriamente estar um tripé girafa, alguma coisa do tipo, que é o que a maioria faz. E agora falando em câmera, eu tenho essa câmera que se chama Sony ZV-1. Eu não utilizo ela para fazer trabalho, já utilizei há muito tempo atrás, mas hoje eu utilizo ela para fazer call, eu faço muita reunião e eu prezo muito pela qualidade da reunião. E eu acabo utilizando ela porque ela é uma câmera mais básica, ela tem um monitor flip e tudo mais, a lente que já vem nela é 1.8, então eu consigo ter aquele desfoque bonito dentro do call. Então eu só ligo ela via HDMI, deixo um cabo de alimentação
e já vai direto pro meu Mac para eu conseguir configurar dentro do call. Eu falando como que eu conecto e faço meus calls com qualidade, comenta aqui embaixo. Eu faço um vídeo especialmente para isso, para você montar o seu setup de call ali, e eu vou te falar o porquê ele interfere também nas vendas que você faz na hora do pitch ali que você está apresentando o seu trabalho. Ele tá vindo aqui por braço articulado, que me ajuda bastante, então eu não preciso de um tripé atrás também, ele fica apoiado na mesa. Eu consigo deixar ali na altura ali dos meus olhos, então eu consigo estar olhando para o cliente frente a frente. Falando em notebook, eu tenho esse MacBook Pro M1 Pro. Eu sei que esse nome é estranho e tudo mais, mas essa configuração aí, ele tem 16 GB de RAM, me atende super bem, eu não preciso de um mais potente nesse momento. Talvez com a chegada da nova câmera aí, que vocês não sabem ainda qual é, dependendo da data que vocês verem, né? Talvez ele não me atenda tão bem, fique pesado para os arquivos que eu tô pretendendo utilizar com ela. Mas por enquanto, tá super dando conta e eu recomendo demais isso daqui. Se você for comprar hoje em dia o MacBook M2 ou o M1, eu prefiro o M1 Pro, tá? Precisa ser o Pro, porque ele já te atende muito bem e consegue dar conta das coisas. Por ele ter já entrada de cartão de memória, entrada HDMI, 3 entradas USB-C, o carregamento dele é via MagSafe, isso me permite com que eu utilize mais portas ali e consiga introduzir tudo como microfone, hub, cartão de memória e até mesmo carregar meu iPhone que fica apoiado ali na mesa às vezes. Falando de iPhone, esse tripézinho aí eu ganhei lá no evento da Holy Land que eu fui e participei, que eles estiveram aqui em São Paulo, e eles deram esse tripézinho que tá me ajudando bastante nos stories diários. E agora pro próximo item vamos falar de mesa, tá? Eu não tenho aquelas mesas que sobe e desce, inclusive se alguma marca quiser entrar em contato comigo, estou aceitando também, mas hoje em dia eu utilizo essa mesa em L, porque assim eu consigo ter mais espaço aqui dentro do setup, consigo aproveitar melhor esse espaço aqui e também ela serve para outras coisas. Por exemplo, ela está apoiada ali com um suporte em cima que me ajuda a guardar as coisas do dia a dia. Essa mesa é uma mesa bem simples ali de MDF, mas que eu acho bem bonita. E agora o próximo item é um dos mais curiosos aí, que toda vez que eu posto vocês me perguntam dentro do Instagram, mas é o apoio de pés. Eu comprei ele recentemente, não experimentei tanto, mas eu vejo que já dá diferença, porque toda vez que eu ia trabalhar, eu sempre ficava na dúvida se eu ia para trás, se eu ia para frente, e ficava sempre aquela confusão ali. E por mais que a cadeira fosse confortável, ficava desconfortável porque eu não tinha apoio para os meus pés. E eu ia esquecendo de um acessório que a gente acaba utilizando, até esquecendo que tem ele, mas é o mousepad. Eu tenho esse mousepad que ele é bem simples, mas ele dá uma textura bem legal para dentro do vídeo. Toda vez que eu posto foto também, é um mousepad cinza com essa textura. Antigamente eu achava que esses pelinhos ia me dá agonia, ia ficar soltando, mas não, ele é um mousepad muito bom e ele entrega muita qualidade, não fica despelando. E é isso, pessoal, eu utilizo também essa cadeira, só que ela não é uma das melhores do mundo, eu pretendo trocar ela em breve, não vou deixar minha recomendação aqui, é uma cadeira ergonômica bem simples, mas está dando conta do serviço até então. Lembrando que todos os links dos produtos aqui que eu falei, eles estão aqui na descrição, se você quiser conferir, tá? Então, tá tudo aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser mais vídeos como esse, deixa aqui seu comentário. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!